mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Ângela chegou às casas de acolhimento com 5 anos. Aos 13, veio do Porto para Lisboa para um novo acolhimento residencial onde ficaria até aos 20. Viveu 15 anos em casas, mas nem por isso em família, com pessoas que entraram e saíram, adultos que a acompanhavam como profissão. Ainda viveu numa casa de autonomia até aos 22 anos, no total 17. O percurso posterior de Ângela não terá sido o mais habitual em quem começou a vida nas piores condições. Acabou o ensino secundário, foi para a faculdade, fez o mestrado e está, neste momento, a fazer o estágio da Ordem dos Psicólogos. Não só porque aos 25 anos deixou de ter direito ao apoio do Estado para quem, estando nas suas condições, continua a estudar. Sem qualquer rede familiar de apoio, trabalha na Zara e, nas horas extra, ainda faz algum trabalho de modelo. A vida de Ângela daria sempre para uma excelente conversa. O facto da sua tese de mestrado ter sido sobre a experiência do acolhimento residencial de outros jovens ainda a pode tornar mais rica. Porque olha de dentro e de fora para uma realidade que, apesar de todas as dificuldades, mudou nas últimas décadas. Quando fiz o meu primeiro trabalho sobre crianças institucionalizadas no início dos anos 90, o cenário era ainda mais agreste. Este é um episódio especial integrado na celebração do Dia Internacional da Criança. A Ângela já não é criança, mas é agora, com 26 anos, que olha para a infância e para a adolescência que determinou a forma como se vê e vê os outros, como escreveu no seu Instagram. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Muito obrigado, Ângela, por teres aceitado fazer este podcast. Estamos a gravar num domingo, que é uma coisa pouco habitual. Antes de tudo, gostava que me contasses, nos limites que tu defines, tu é que sabes o que é que queres contar ou não, o que é que te levou ao acolhimento residencial? Como é que, do que te lembras, tinhas 5 anos, certo? 5 anos, sim. O que é que te levou, qual é a história que te leva até ao acolhimento? É engraçado porque as minhas memórias da minha infância são sempre um bocadinho confusas, então aquilo que eu vou dizer é a ideia que eu fiquei. A minha mãe era muito perturbada em termos mentais, talvez não entrando aqui em muitos detalhes, mas não tinha as condições para cuidar de mim nem da minha irmã. E depois também... Tu és uma irmã mais nova, certo? Mais velha. Mais velha. Na verdade é minha irmã. É uma irmã, portanto filha da tua mãe, mas não é sim, filha do teu pai. Exato. E... também vi que há muitas questões financeiras, não ter capacidades para me sustentar e cuidar de mim, e eu acredito que fui sinalizada à CPCJ e entretanto acho que aqui se abriu o processo, mas novamente a ideia que eu fiquei não é algo que alguma vez me foi falado, nunca se sentaram comigo para me explicar. Nunca te explicaram como é que isto aconteceu? Não. Ou seja, para mim foi, eu tinha 5 anos também, por isso acho que também foi devido à idade. A minha memória que eu tenho foi... estava no acolhimento, ou seja, no convento onde eu vivia no Porto, e entrei lá, a minha mãe estava de mão dada, eu estava de mão dada com a minha mãe, e ela começou a andar comigo e a mostrar-me. Eu estava um bocadinho confusa, mas não senti medo, fiquei só curiosa sobre o sítio que eu estava, onde eu estava, e lembro-me de fazer esta pergunta, tipo, que idade é que eu tenho? Só, e ela disse 5 anos, e daí eu saber que entrei para o acolhimento logo quando tinha 5 anos, porque fiz esta pergunta no dia em que estava a entrar. Tens memória além de ir de mão dada com a tua mãe, tens memória dessa tua entrada? Não, só essa.
Só numa assim, casa em que não conhecias aquelas pessoas, não é? O teu pai foi ausente, não é? Não foi uma pessoa presente na tua vida. quando eu entrei no acolhimento, ele ainda esteve presente durante uns anos. Ele ia Vivia com a tua visitar-me. mãe? Ou não? Aí já não. Já não. Entretanto, eles já se tinham separado. Mas ele ia visitar-me no início com a namorada dele, na altura. E ele, passado uns anos, só me lembro que ele deixou de ir visitar. Pronto, e eu aí perdi o contacto com ele. Houve uma altura que eu ainda ficava assim na expectativa que ele fosse aparecer assim de surpresa. E até me lembro de uma situação em que eu estava lá no acolhimento e eles costumam chamar as pessoas quando há visitas lá embaixo. E Isso no Porto? no Porto, sim. E nessa situação eu estava a falar com as minhas colegas do acolhimento e dizem que o meu pai estava lá embaixo à espera. Pronto. E eu fiquei assim com uma sensação de o meu pai, e fiquei assim um bocadinho histérica. Não acredito, o meu pai está à minha espera lá embaixo, está à minha espera lá embaixo. E entretanto tinha sido um erro. Não era o meu pai, era o pai de uma outra jovem que lá vivia. E pronto, tenho assim estas poucas memórias dele. Depois nunca mais o viste? Não, mais tarde, já quando vim para Lisboa, houve ali uns momentos onde surgiu a possibilidade de voltar a vê-lo, mas não chegou a acontecer. Tu chegaste a estar. E com a tua irmã? A tua irmã não foi institucionalizada, ou foi? Ela foi anos mais tarde. Eu Mas fui não primeiro. contigo? Não no mesmo sítio que tu? Sim, mais tarde, sim. Mais tarde? Sim. Ela viveu. A minha irmã teve um processo, um caminho um bocado diferente. Ela nasceu e cresceu em Lisboa. Eu nasci e cresci no Porto. E, entretanto, quando ela estava em Lisboa, ela estava a viver com a nossa família, de parte de mãe, e eu não sei o que é que se passou. Ela teve que ir viver para o Porto com a minha mãe. Enquanto eu estava no acolhimento, ela vivia com a minha mãe. Aconteceram ali muitas coisas que não deviam ter acontecido, e anos mais tarde ela entrou comigo também na casa de acolhimento, porque acho que acharam melhor nós estarmos juntas. E entretanto, a partir daí foi só viemos juntas para Lisboa também. Mantiveram-se juntas estes. Sim. Apesar de nunca termos tido uma relação muito próxima. Não, mesmo sim. quando tiveram em acolhimento. Sim, ela protegia muito. Pronto, no acolhimento há assim um bocado esta necessidade de proteção. Nós vamos falar sobre isso, sim. E ela protegia-me mais nesse sentido, mas nunca foi uma relação próxima de dizer que amo-te ou estou aqui para ti. Nunca éramos afetuosas uma com a outra. Ou eu era mais, ela talvez um pouco menos, porque das duas ela sempre passou por muito mais. Porque ficou mais tempo, não é? Ficou mais tempo, e mesmo a relação que eu tinha com a minha mãe era quase oposta da relação que ela tinha com ela. Eu acho que a minha mãe me idealizava muito e achava que eu era a princesa, e a minha irmã era um bocado o oposto, a ovelha negra. Portanto, tu sentiste amada pela tua mãe? De certa forma. À maneira dela. À maneira dela. Tens uma sensação, eu não quero fazer aqui psicologia até porque é a tua profissão, não é a minha, mas tu tens uma sensação de abandono? Acompanhou-te na vida essa sensação, uma sensação de abandono? Sem dúvida. Abandono, rejeição, mas isto foi algo que surgiu bem mais tarde. Ou seja, eu cresci muito com a fantasia de que ela era a melhor mãe do mundo. Ou seja, ela comprava-me coisas, ela estava sempre lá. O meu pai é que era o mau porque ele é que se foi embora. Ela tinha muitos comportamentos invasivos, mas eu na altura não me apercebia que eles eram invasivos. Eu achava que era uma forma de amar. O que é que queres dizer com comportamentos? Se queres explicar o que é que queres dizer com comportamentos invasivos? Ela ligava muito, de forma muito insistente, e eu não tinha, às vezes tinha medo de atender as chamadas porque nunca sabia qual era a versão que eu ia receber dela. Ela podia estar extremamente agressiva ou então extremamente carinhosa. Pronto, ela ia de um extremo para o outro. Tem esta questão da parte da saúde mental dela. Só que eu, durante a maior parte do meu crescimento, não me apercebia disto. Para mim era o normal. E ela às vezes, por exemplo, se não atendesse, ela ligava umas 15 vezes seguidas e
muitas vezes no acolhimento, porque isto sempre a acontecer no acolhimento, as pessoas que lá viviam já meio que reviravam os olhos, porque era mais um episódio dela, não é? A ligar insistentemente para o acolhimento e a exigir falar comigo. Não havia, o acolhimento não fazia, não punha restrições ao contacto dela, não? Não, porque eu também não acho que isso era legal, ou seja, impedirem o contacto entre. Não, restrições, quando eu digo, é regras, não é? Não é obrigatoriamente impedir o contacto. Não sei, estava-te a perguntar. Sim, não, eles não fazem isso. Ou não faziam, pelo menos. E, aos 13 anos vieste para Lisboa, portanto estiveste no Porto 8 anos, não é? Sim. Como é que foi a experiência? Primeiro, queria que falasses das duas coisas. Como é que foi a experiência no Porto? Começámos a falar aqui também um bocadinho das casas. Como é que foi a tua experiência no Porto e a tua chegada a Lisboa? A Lisboa. Ou seja, tiveste 8 anos, é muito tempo, não é? Dos 5 aos 13 é uma vida, portanto, de repente mudas de casa, não é só mudar de casa, não é como quando as pessoas mudam de casa, mudas de casa, de pessoas, de tudo, não é? Sim. Como é que foi a experiência no Porto? Como é que era a casa do Porto? E depois, como é que foi a tua transição para Lisboa? Eu no Porto sentia-me em casa. Eu cresci nos 8 anos que eu estive lá relativamente com as mesmas jovens, ou seja, eram quase companheiras de casa. E a casa onde eu vivia era um convento e tinha uma parte que era o convento em si e a outra parte era. Mas era da igreja ou não? Sim, era da igreja, sim. E a outra parte era um colégio interno, ou seja, para famílias mais ricas que tinham a possibilidade de estarem num colégio interno. E aquilo era uma propriedade muito, muito grande. Tinha uma escola, tinha piscinas, tinha ginásios, tinha 3 parques enormes. E nós no fim de semana, quando os jovens do colégio interno não estavam lá, nós usávamos o parque que era deles e ficávamos a brincar. E lembro-me que não tínhamos telemóvel na altura, no acolhimento também não permitiam isso. E nós ficámos a brincar lá umas com as outras, aos vampiros, às bruxas, e a usar os escorregas, a correr pelo colégio todo. Então criou-se ali uma sensação de família e de estamos nisto juntas, não é? Não vamos para casa aos fins de semana. E ficávamos lá no acolhimento e nós passámos os fins de semana a brincar umas com as outras e a ter um bom tempo. E a relação com as pessoas lá, para além dos teus colegas? Claro, ou seja, um balanço positivo desse, quer dizer, dentro da medida do possível, não é? Evidentemente, mas dessa experiência no Porto? Sim, muito positiva. Eu sinto que muita pessoa que eu sou hoje é por causa também do impacto dessas pessoas numa fase tão precoce na minha vida. Eu fui para lá com 5 anos e sempre me senti bem acompanhada, aquelas que queriam o meu bem. Haviam lá algumas freiras, que isto é assim um bocadinho à filme, que eram um bocadinho más, não é? E me tive algum medo, mas não quero. Os filmes baseiam-se em alguma coisa, não é? Sim. Mas era uma ou outra. Não gostávamos muito delas, ou havia uma que era um bocadinho mais agressiva, e aí sim, talvez tenha essa memória talvez tenha ficado aqui um bocadinho mais, mas tirando isso foi sempre bom. Havia regras chatas, não é? Aquilo funcionava, nós tínhamos que acordar sempre à mesma hora, dormir à mesma hora, comer à mesma hora, tínhamos que rezar antes de todas as refeições, fazer a cama, ou seja, não podíamos ir comer sem ter a cama feita, havia todas aqui estas tarefas. Mas pronto, isto agora olho para trás e percebo, não é nada que me tenha acompanhado. Pronto. E sabes porque é que aos 13 anos vieste para Lisboa? Sim, eu quando estava no Porto, eu passava os natais com a minha família de parte de mãe, que vivia em Lisboa, e a minha mãe ficava no Porto, eu vinha sozinha com a minha irmã e adorava estar lá. E sentia-me... Mantens contacto com essa parte da família? Já não, por opção, sim. Já falaremos disso. Sim. Então. E na altura eles punham muito esta ideia de eu ir viver com eles. Eu sempre, a minha família em geral sempre me viu como alguém muito idealizado, ou seja, que era muito bonita, que era muito querida, muito carinhosa. E eu também comecei a interiorizar que para eu ser gostada, para eu ser amada, eu tinha que ser aquilo que elas queriam, ou que elas diziam que eu era. Pronto, e então era muito boa menina. Isto para dizer que eles começaram então a dizer com estes discursos sobre a possibilidade de eu vir para Lisboa, viver com eles, e entretanto aquilo foi passado à instituição e fizeram lá as coisinhas dele, e eu vim cá para Lisboa
para o acolhimento e, entretanto, voltava a viver com a minha família de parte de mãe. Quando eu vim para Lisboa, isso não chegou a acontecer. Isto de forma muito resumida. Mas porque... tu sabias que vinhas para Lisboa para viver com eles? Sim, sabia. Ou seja, era o primeiro passo para me aproximar deles. Ou seja, ir para o acolhimento, perceber como é que era a situação. E isso não ter acontecido eventualmente... foi importante? Marcou-te de alguma maneira ou não? Sim, claro. Por um lado, foi importante não ter ido para lá, porque não sei se estaria aqui onde estou hoje. Sim. Se teria ido para a faculdade, se por exemplo, teria engravidado, porque isto no acolhimento é muito comum, jovens engravidarem muito cedo e terem assim relacionamentos abusivos. E a minha família vive também num bairro social, e a probabilidade disto acontecer é muito maior do que, por exemplo, se eu tendo eu crescido da forma que eu cresci, também com mais apoio e ter ido para o ensino superior e tudo mais. Então estou grata por não ter ido viver com eles, mas também creio que reforça um bocado esta ideia de rejeição e de abandono. Tu sentes que fizeste, tu pegaste aí numa coisa que é interessante, que é a ideia de que foste a menina certinha porque querias corresponder às expectativas. Sim. Foi muito marcante na tua vida a ideia de querer agradar. Sim, totalmente. Eu acho que essa é tipo uma das componentes centrais da minha história. E eu ter ido para a faculdade também foi porque eu realmente queria sair do sofrimento onde eu estava, ou seja, eu queria algo mais para a minha vida, mas foi porque também eu sabia que as pessoas queriam que eu fosse para a faculdade. Ou seja, foi aqui um bocado de encontrar as expectativas das pessoas, que no final correu bem para mim, porque estou aqui. Mas é sempre aquela sensação que tiveste sempre a tentar agradar pessoas que na realidade não, elas próprias não fizeram propriamente um... Algumas sim, outras não. Não é só à tua família, não é? Tentaste agradar a outras pessoas que fizeram coisas por ti. Sim. A experiência depois queria falar da tua chegada a Lisboa. Como é que foi? Percebi, não foi um momento especialmente difícil. Pois já é um momento especialmente difícil. Tinhas 13 anos, que é aquela idade que é uma idade já em qualquer miúdo, nas raparigas, nos rapazes, difícil. Mudar totalmente tudo torna ainda mais difícil. E a experiência em Lisboa foi boa quando chegaste ou não? Não. Foste para um ambiente, uma coisa diferente, não é? Que são um conjunto, as pessoas se calhar não sabem, mas é um prédio, nós não vamos identificar as instituições porque não interessa, mas é um prédio com vários andares, não é? Sim. Que são apartamentos. Sim, antes não havia essa distinção, era não havia, só antes era tudo junto, uma casa, não havia casa 1, casa 2, eu não havia... Agora são separadas, não é? São casas separadas, que têm alguns espaços comuns, mas são casas separadas. Sim, então antes aquilo era uma confusão total. Pronto. A minha chegada a Lisboa foi muito mal. Eu no Porto eu sentia que estava na minha zona de conforto, que era a minha casa. Quando vim para Lisboa eu tenho muito esta comparação de fazer como se tivesse ido para uma prisão. Ou seja, aquele estereótipo de muita violência, muita agressão, muita hostilidade. Para mim essa foi a minha experiência. Havia muita... Sim, muita mesmo. E isso para mim foi das coisas mais traumatizantes do acolhimento. Pelo menos quando eu vim para esta casa. Esta casa onde tiveste, recordo, porque as pessoas podem ter pedido 9 anos. Não, 9 não, quer dizer, eu estou a contar com a da autonomia, não. Onde tiveste 7 anos. Não é? Sim, eu não sei muito bem as datas, mas, ou seja, foi dos 3 até aos meus 20 anos. Por isso, sim, 7 anos, sim. A minha irmã, nessa altura, ela tinha ido para os apartamentos de autonomia, por isso eu fiquei nesse acolhimento sozinha. E foi uma mudança de realidade extrema. Eu na outra sentia muito protegida, até a minha irmã cuidava de mim, estava com as minhas pessoas, e depois vim para Lisboa e aquilo era assim, era muito assustador. Pronto, eu não entrar muito em detalhes, mas a agressividade era tu andas nos detalhes que quiseres, não é? Tu é que decides. A agressividade era diária, ou seja, muitas lutas, muitas ameaças, e mesmo que não seja entre meninas, eu sempre tive institucionalizada só com raparigas, nunca foi misto. Então aqui em Lisboa também não era misto? Não. Que agora essa instituição é mista, sim. E a agressividade podia não ser entre as meninas, mas às vezes era só terem ataques começam a bater com as portas, começam a bater nos armários, a gritar, a chamar nomes, e isto nós estamos a falar de miúdos
Sim, com que vêm de histórias muito famílias difíceis. estruparadas, muitos Sim. com traumas bastante fortes, Sim. portanto onde é mais provável que aconteça o que já é provável se meteres não sei quantos jovens juntos, Sim, aumenta claro. exponencialmente. Não é? Até porque aquilo eram, ou seja, lembro que na altura nós éramos cerca quase 45, ou seja, eram muitos jovens numa casa, com muitas poucas pessoas para lá trabalhar e pessoas também com competências. Mas pronto, também é outra história. E... Nós vamos falar disso, porque isso a dada altura mudou, não é? Sim. A casa onde tu mantiveste sempre na mesma casa, mas na realidade não foi sempre a mesma casa, porque Não. ela mudou muito. Mas nesse período, ou seja, viveste um tempo de medo aí, não é? A maior parte dos anos que eu vivia lá foi assim. Medo, havia lá uma rapariga. Eu não sei bem porque ela tinha uma inclinação para implicar comigo. E ela chamava-me de nomes. Às vezes eu passava por ela dava-me encontrões. Uma vez andamos à luta, ou seja, ela partiu-me, não sei se isto é muito explícito ou não, partiu-me uma caneca na cabeça. Podes explícito o que tu quiseres. Ok. Aqui os limites são aquilo que tu quiseres falar, não há outros. E não só era comigo, e quase sempre com as outras meninas também. Haviam grupos que batiam nas outras meninas, que roubavam. Houve uma altura que durante uma semana inteira, todas as noites desapareciam telemóveis e nós sabíamos quem era, que era o mesmo grupo de meninas que batia nas pessoas, que faziam bullying. Tu comparaste com uma prisão, tiveste essa sensação? Sim, a minha comparação foi por causa disso, de sentir que aquilo era um novo jogo, que era um patamar diferente. Porque não é o mesmo que sofrer bullying na escola, é sofrer bullying em casa, não é? Sim. É isso. A experiência de Lisboa não foi, como eu estava a dizer, sempre igual, não é? O que significa que estas instituições dependem muito de quem as dirige, não é? Sim. Queria que falasse um bocadinho o que é que mudou e porquê. Porquê é que achas que mudou? Porque tu consegues ter um olhar, apesar de tudo, retrospectivo, não é só a experiência. Olhas hoje e consegues perceber o que é que mudou ali. Antes, só aqui também para fazer uma comparação, antes nós tínhamos muita pouca liberdade para fazer o que quer que seja. Nós nunca tivemos, pelo menos eu e as raparigas com quem eu vivi, nunca tivemos uma experiência normal de adolescentes, de poder passar fim de semana em casa das amigas, poder ir sair. Não tínhamos horas para ir sair. E havia também este estereótipo das meninas de acolhimento. O tratamento que nós tínhamos na altura foi diferente quando houve também uma mudança nas pessoas que estavam na direção do acolhimento. E foi uma experiência, sinto-me um bocado pouco digna, ou seja, sentia que tínhamos menos dignidade, tínhamos menos direito a coisas que eram normais, e eu agora olho para trás e sinto... Como se estivessem em castigo, não é? Sim, como se fôssemos menos merecedores de ter um tratamento digno de adolescentes. Havia muito... pronto, entrando aqui talvez numa zona um bocado mais... esta questão da sexualidade, estamos na adolescência, não é? Aqui todas estas coisas. É uma questão mais, é impossível falar da muito adolescência importante, claro. sem falar disso, não é? Totalmente, e na altura havia muito preconceito porque eram quartos partilhados, não é? E havia muito pouco espaço para explorar, não é? O corpo, e houve uma outra situação onde foram apanhadas a fazer coisas e aquilo ter sido o maior pecado do mundo, como se fosse nojento, como se fosse a pior coisa. E eu fiquei a pensar num cenário em que fosse numa família dita normal, com o filho, e se fosse apanhado a fazer a mesma coisa, aquilo seria visto de uma forma completamente diferente. Faz parte, vamos sentar e falar sobre isto. E o que acontecia no acolhimento era o caso oposto, como se fosse nojento fazer aquilo. Então, na altura... a experiência foi muito pesada, foi muito... Tu na dissertação da tua tese de mestrado, de que falaremos mais à frente, os entrevistados dizem que a resposta institucional aos comportamentos de risco, e nós não estamos a falar porque explorar o corpo não é um comportamento de risco, é aliás um comportamento o contrário do comportamento de risco. Não o fazer é que é um comportamento de risco, mas primeiro queria saber, tu falas que há muitos comportamentos de risco nestes adolescentes, e que a relação era quase sempre punitiva. Sim. E a minha pergunta é: qual é a fronteira numa instituição dessas em que tu podes, agora pondo do lado da instituição, como é que se criam regras com 40
crianças e adolescentes de uma forma normal. Como é que isso é possível fazer de uma forma normal? É? Pois vou perguntar. Porque o que tu descreveste da altura como prisão. A prisão também por comportamento dos outros. Sentias que podia ser feito de uma forma diferente? Porque foi, aliás, mais tarde foi feito de uma forma diferente, não é? Sim. Eu acho que há algumas coisas que se calhar poderiam ter sido evitadas, mas mais por questões de logística. Por exemplo, haver muitos jovens em acolhimento, não há capacidade para dar resposta a todas as necessidades. Respostas emocionais, respostas... pronto, todo tipo de respostas. Eu acho que... E também há a questão da influência. Eles não têm controlo, eu nem gosto desta palavra, mas controlo sobre o que é que se está a passar em todos os momentos, ou que tipo de relações é que se está a ver lá dentro. Eles não conseguem estar dentro disso em todos os momentos. Então, a parte das influências, uma puxar pela outra para maus caminhos, não há como saber isso. E como sentar as duas jovens e falar sobre o que se está a passar. E os comportamentos de risco de que estamos a falar é... consumos de drogas, fugas, fugir da instituição, que isso era todos os comum, dias, relações relações sexuais desprotegidas, envolverem-se com grupos suspeitos e também começarem a vender coisas, não é? E entretanto não, pronto, isso acontecia lá muito na altura. Eu acho que se houvesse um número mais reduzido de jovens e profissionais mais competentes, talvez muito quando diz disso... competentes é preparados, não é? Para aquela função. Sim. Para lidar com isto, para dar resposta, perceber porque é que este jovem está a ter este tipo de comportamentos, o que é que ele está a procurar. Porque estes comportamentos têm um significado mais profundo. A pessoa estar a fumar ganzas ou estar aqui a consumir drogas não é o consumo em si, é a necessidade que está a tentar preencher, e é como é que o acolhimento consegue perceber qual é que é esta necessidade, como é que ele consegue ir de encontro a esta necessidade. E é quase impossível fazer isto com uma quantidade absurda de jovens na mesma casa, todos com problemáticas muito difíceis e muito diferentes, e com profissionais que se calhar não têm essa sensibilidade ou essa capacidade de relação, de perceber o que é que se está a passar com o jovem. E o que é que mudou? E a dada altura mudou, a instituição mudou. Sim. Assim, na minha experiência, acho que não é assim em todas as casas de acolhimento. Foi quando entraram 2 pessoas novas para o acolhimento que assumiram que estavam na direção, e elas mais tarde chegaram ali a assumir umas responsabilidades maiores e um contacto mais direto connosco. Tornaram-se diretor, portanto, estás a falar da mudança da própria sim, direção da casa, não é? Sim, mas essas pessoas já estavam na direção, só sim. que elas depois começaram a ter um contacto mais direto e começaram a relacionar-se mais connosco, e elas... Isto foi uma conversa mais tarde que eu tive com elas, e é um bocado a perspectiva delas, de começaram aqui a perceber-se coisas de regras que haviam lá que eram ridículas. A questão da liberdade, sim, liberdade em geral, para podermos sair, fazermos coisas normais, podermos ter direito a coisas mínimas que antes não tínhamos, esta dignidade, que eu senti que elas foram aqui a primeira onda da mudança. Depois mudaram outras regras, não? Os apartamentos passaram a ser separados, não sei se apanhaste sim. isso já ou não, isso já foi anos e anos mais tarde, mas foi com porque elas hoje, aquilo... do que sei da casa, as regras hoje são apartamentos totalmente autónomos sim. uns dos outros, sim. com pessoal técnico para cada um dos apartamentos, sim. e, portanto isso não há essas coisas de 40 miúdos, são claro. 8, 9, sim. uma coisa assim do género, sim. portanto, que é mais fácil. É muito mais fácil, sim. Acompanhar. Tu sentes, tu acompanhaste, falaste com outros miúdos, a gente já vai falar disso, que as realidades são muito diferentes de sítio para sítio. Sim, eu acho que há um ponto em comum nas instituições, mas acho que cada experiência é uma experiência, não é? Tipo, cada jovem tem um motivo para ir para o acolhimento, tem os seus condicionantes, então eu acho que cada um vive de forma diferente. Só que para mim o fator em comum são as relações com as pessoas que lá trabalham. Eu acho que esse é o fator central do acolhimento. Terem pessoas que gostam do que fazem, que têm capacidade e o compromisso para trabalhar no acolhimento, e isso faz toda a diferença. As pessoas que supostamente tomavam conta de ti e te impunham limites e te educavam, ou seja, cumpriram o papel de educadores, não tinham em geral, segundo o que sei das coisas que vi tuas,
uma relação emocional forte contigo. Isso deixa marcas? Claro. Tu cresceres permanentemente com pessoas que, por mais competentes que até que sejam, que façam, mas que não têm um vínculo emocional contigo. Isso. Claro que sim. Qual é? Imagino que deixa marcas. Queria que tentar explicar para mim, que é difícil, Sim, para mim e para a esmagadora maioria das pessoas que cresceram com pior ou melhor com pessoas com quem têm vínculos emocionais. O que é que buraco é que isso deixa? Ou se deixa um buraco? Eu vejo da seguinte forma, que é tudo na vida é sobre a relação, com a relação humana. Os traumas vêm das relações e também a cura ou podermos ter uma vida mais feliz também vem da relação. Se nós no acolhimento não temos espaço para essa relação, não há possibilidade também de vivermos bem, de termos aqui uma ideia do aspecto mais positivo da vida. Ou seja, tu tiveste alguns adultos de referência. Até uma determinada idade tu não tiveste vínculo a ninguém, a nenhum adulto. Não de forma permanente. Foi algumas pessoas, tanto no Porto como nesta casa onde estive cá em Lisboa, mas nunca foi. Para já, algumas pessoas entraram mais tarde, como essas pessoas da direção que também começaram a assumir responsabilidades mais diretas. E há algumas pessoas que eu fui conhecendo no acolhimento e fora do acolhimento, porque também há aqui a parte da escola, a parte de mas criavas vínculos, mas que não eram permanentes, que não ficavam, não é? Não. Ou seja, portanto, não houve um adulto que fosse referência para ti até relativamente tarde. Não. Mais tarde, sim, quando entraram essas pessoas, eu fiquei muito próxima de uma delas. E é isso que eu queria que tu falasses, não quiseres falar. A partir de não sei com que idade é que isso aconteceu, é que tu estabeleceste essa relação, há uma pessoa, pelo menos, com quem tu criaste um vínculo emocional, uma adulta, não é? Mais velha do que tu, provavelmente da minha idade ou próximo disso, com quem tu criaste. Que importância é que isso teve? Pois já queria que falasses disso, como é que isso aconteceu e que importância é que isso teve no que vieste no teu percurso? Sim. Na altura, ela tem uma filha, que tem a minha idade. Se quiseres dizer o nome dela, dizes. Se não quiseres, não dizes. Eu vou preferir não dizer. E eu gosto muito de cantar e de música, de tocar guitarra, e eu gostava muito de Shawn Mendes, e a filha dela também gostava e cantava e tocava guitarra, então nós tínhamos muitos interesses em comum. Ela era diretora da casa, não é? Basicamente, não é? Ou veio a ser, pelo menos. Ela veio a ser, na altura ainda não era. Na altura não era, ok. E então ela apresentou-nos e a filha dela ia lá ao acolhimento e ficávamos a gravar vídeos, a fazer covers e passámos muito tempo juntas, fomos ao concerto de Shawn Mendes juntas e entretanto ficamos mais próximas. Ela convidava-me também para passar alguns fins de semana com ela, ou assim, alguns tempos com ela de férias, e fomos ali criando uma relação muito profunda. E inclusive ela foi um incentivo maior para eu ter dado continuidade à faculdade, porque na altura eu dizia muito: eu sou burra, eu não consigo ir para a faculdade, eu não sou inteligente, não vou conseguir fazer os exames. Tu eras inteligente? Eu acho que foi muito do estereótipo das pessoas que vivem em acolhimento e eu ter interiorizado isso e ela ter puxado muito por mim. Há um sentimento de inferioridade por parte das pessoas que vivem no Sim, inclusive na tese também tocámos um bocado sobre isso. E ela puxava muito por mim e dizia: não, vais para a faculdade, a minha outra filha consegue dar-te explicações. E houve ali uma altura que ela estava mesmo investida e tenho esta memória que sim, esta ficou comigo. Eu estava em tese inteira de psicologia, esta parte aqui mais dos humanos, e eu perguntei-lhe se ela me via a ser psicóloga, uma pessoa que lá trabalhava, e ela olhou para mim e disse que não. E eu fiquei tipo: ok. Uma outra pessoa, não ela foi uma outra pessoa que vivia lá. E aquilo ficou. E depois essa pessoa que está na direção, ela puxou muito por mim e ela foi comigo às escolas, ou seja, ela esteve mesmo presente. E eu acho que teve muito da pessoa que eu sou hoje também a presença dela, ela ter puxado por mim, ter acreditado em mim. Um adulto pode fazer a diferença toda, não é? Um só. Claro que sim. A mim fez. Nós falámos aqui de experiências
reação punitiva, dos conflitos, do medo, que eu já percebi que houve uma fase grande da tua vivência naquela casa em que viveste sobretudo medo, mas houve momentos bons. Sim. Guardas, todos nós guardamos da infância, todos, até as pessoas que tiveram as infâncias mais terríveis, guardam algumas boas memórias. Tu tens algumas boas memórias. Do Porto já me falaste, de Lisboa tens algumas boas memórias. A relação com as meninas com quem eu vivia, não todas, mas havia algumas que nós éramos mais próximas, e nossa, são pessoas que eu também tenho ligação hoje e que ligamos muito através da nossa vivência no acolhimento. São das relações mais autênticas que eu tenho. Nós não temos muito filtros umas com as outras, porque nós vimos-nos a passar por quase tudo juntas, não é? Vivermos juntas, fomos colegas de casa durante anos e anos, e éramos muito unidas nesse sentido. Claro que havia assim algumas discussões e algumas confusões, mas não é algo que hoje em dia me tenha traumatizado ou que tenha ficado comigo. E para além disso também tínhamos muitas atividades. E na minha tese eu também menciono isso, que é não só na minha experiência, mas em todos. As relações mais fortes são com os pares, não é? São com os teus, eram com os miúdos da tua idade. Não sei se são as mais fortes, mas significativas. Sim. Mas eu estava a dizer, era parte das atividades no acolhimento, que todos as casas de acolhimento que proporcionavam isso, atividades como ir acampar, ou há uma associação que é a Candeia, e eu ia durante muitos anos à Candeia, que era, juntavam jovens de diferentes casas de acolhimento, iam para uma terrinha qualquer no Alentejo ou assim no campo, e íamos acampar e fazíamos atividades, era mesmo viver durante uma semana assim, totalmente na natureza, assim, sobreviver. Essa associação trabalha com crianças institucionalizadas e jovens institucionalizados. Sim. E muitos deles também já foram a essa associação, e é importante nós termos estes momentos de conhecermos jovens diferentes da nossa idade, podermos nos divertir, ter experiências normais, não é? Porque a vivência no acolhimento por si não é normal. Normal, não quero que isto tenha uma conotação negativa, mas não é. Sim, não é normal. Ou seja, normal seria viver numa família e pronto. Então ter estas atividades acaba por também dar isso. E sentiste alguma vez que esses teus amigos do acolhimento? Do acolhimento eram verdadeiramente os teus cuidadores? Não senti. Não cuidador num papel de hierarquia, desta pessoa está a cuidar de mim porque eu preciso, era mais numa de reciprocidade. Eu estou aqui para ti, tu estás aqui para mim, mas não necessariamente como se fosse um adulto a cuidar de mim. Não sei se isto faz sentido. Sim, faz. Mas o facto de partilharem experiências semelhantes dá mais esse sentido, ou seja, partilharem dificuldades semelhantes, não é só terem experiências parecidas, não é? O menino do colégio interno também partilham, mas não é a mesma coisa, não é? Sim. Criam um laço mais forte. Sim, lá está, porque é sem filtros. Ninguém tenta. Nós, enquanto sociedade, tentamos muito nos encaixar, dizer as coisas certas e desenvolver aqui estas competências de, se calhar, tenho que medir aquilo que eu vou dizer, e connosco acaba por ser um bocado mais diferente, que é, esta sou eu, na totalidade. Vamos muitas vezes, talvez, entrar aqui em choque, mas não tem mal, porque eles não dizem isso, mas tipo, eu amo-te na mesma e eu vou continuar não aqui dizem para ti. Não dizem. Nunca dizemos. Mas está lá, está presente. E é mais nesse sentido. Mas tu desenvolveste o filtro. Eu desenvolvi o filtro. Com elas, menos. Com elas... E sempre tiveste o filtro ou não? Com as outras pessoas, claro. Tenho esta tendência de agradar as pessoas. Então... Os jovens que entrevistados na tua tese dizem que, com uma autoestima muito fragilizada, ainda hoje adultos sentem a necessidade de repetir para si próprios que não são impostores, que merecem estar onde estão. A instituição contribuiu para isso, ou apenas contribuiu para esta sensação de ser um impostor, ou apenas não conseguiu reparar esta sensação? Tu sentes isso? Tu já há bocado, na realidade, disseste que não sentias inteligente, que não sentias... achas que foi a instituição que te fez sentir isso? Ou ela não conseguiu que tu ultrapassasses isso? Ou as duas coisas? Não sei. Acho que é as duas coisas, mas eu também não quero atribuir a culpa sempre à instituição, porque nós temos outros fatores como a escola, as relações com os pares, como é...
Eu, na minha experiência, eu sentia uma vergonha muito grande por dizer que estava no acolhimento, porque sabia que eles me iam cuidar, tratado de forma diferente, e efetivamente trataram quando souberam que eu vivia no acolhimento. E havia um grupo que era, eles falavam sobre mim, outras pessoas que viviam comigo e que andavam na mesma escola, as meninas de acolhimento, e faziam esta distinção muito clara. Do colégio, não? Sim, do colégio, sim. Do colégio, sim. E eu fazia muito esta distinção. Então não é só a instituição em si, é as pessoas à volta. Nós tínhamos também uma outra. Nós íamos às vezes a uma igreja que faziam também atividades, e havia muito esta distinção também. Os jovens da igreja, os betinhos, e nós, as meninas da instituição que eram mais problemáticas, que tinham as coitadinhas, e tínhamos um tratamento diferente. Mas era de pena ou até de hostilidade? Pena, sim. Havia muito esta condescendência. Irrita-te? Claro. Sim, claro que sim, que é. E depois também acho que aconteceu um bocadinho comigo, que é eu acabo um bocado por entrar nesse papel de vítima, e então porque de interiorizar a própria o papel de vítima. Sim, ou de coitadinha. E agora olho para trás. Achas que usaste alguma vez na vida? Não de forma estratégica, mas foi porque realmente eu achava que esse era o meu papel, de não me poder expressar verdadeiramente, ou aliás nem saber quem eu era. Hoje em dia eu acho que essa para mim é a maior luta que eu tenho, que é quem é que eu sou, porque eu vivi este tempo todo no acolhimento com pessoas a ditarem quem é que eu era, a coitadinha. Pode não ter sido dito verbalmente, mas a mensagem que ficou era essa. E para mim a maior luta de todas está a ser perceber quem é que eu sou, ou quem é que eu quero ser, para além do acolhimento. Mas também és o acolhimento, não é? Também és isso, não é? Porque é como é que eu posso usar a minha experiência para escolher quem é que eu quero ser. Ou seja, não sou propriamente o acolhimento, passei por isso, agora o que é que eu, com base nesta vivência, quem é que eu quero escolher ser? Tu achas que desenvolveste uma capacidade, portanto, tu descreveste aí, sobretudo em Lisboa, o medo, não é? A sensação de perigo. Achas que desenvolveste uma espécie de uma capacidade de resistência muito grande? Sim. Sentes que és bastante resistente, mais do que a maior parte das pessoas que tu conheces? Sim, diria resiliente. Eu evito usar a palavra, mas percebo o que é que quer dizer, porque não é exatamente a mesma coisa. Mas ou isso, ou resiliente, o que queres, ou seja, que estás mais preparada para. Tens 26 anos, sim. Portanto, sim. Ainda te esperam muitas dificuldades na vida, de certeza. Que estás mais preparada para isso do que outras pessoas. Sim, eu acho que muitos jovens de acolhimento desenvolvem esta capacidade de adaptação. Sim. Como a vida é sempre, o acolhimento é muito imprevisível, não é? Não há. É imprevisível? Sim, extremamente imprevisível. Não só na parte relacional, será que este monitor ou este educador vai continuar a trabalhar aqui? Ou o que é que eu vou esperar quando chegar a casa? Vou ter meninas. Deixa-me fazer um intervalo aí, exatamente, porque é uma pergunta que eu te queria fazer. Há uma sensação, porque há uma grande rotatividade de educadores. Depois não te esqueças do que é que ias dizer para a frente, mas eu queria mesmo falar sobre isto. De educadores que entram e saem, ainda por cima, como é um trabalho muito, muito desgastante, não é fácil manter durante muito tempo pessoas ali. Sim. Mas também há colegas miúdos a entrar e a sair, não é? Porque os mesmos não ficam, nem todos passam lá tanto tempo como tu. Não há essa sensação, não é sensação estranha, estar num sítio onde tu não sabes se podes criar um laço com aquela pessoa, porque a qualquer momento ela vai-se embora. Sim, acho que não de forma muito consciente, ou seja, não me lembro de ter consciência de pensar sobre isso, mas sentia não tanto com os jovens, porque muitos jovens com quem eu vivi ficavam lá durante muitos anos, como eu, mas por parte dos educadores e da equipa técnica e as pessoas que lá trabalhavam, eu sentia. Mas eu também percebo, porque é um trabalho realmente exigente. Mas quer dizer, sentias que era melhor não te apegares àquelas pessoas? Sim, eu tinha alguns problemas de confiança. Às vezes eu ficava calada com algumas pessoas que lá trabalhavam, porque sentia que não podia dar de mim. Havia talvez uma ou duas pessoas lá que eu realmente gostava, era mais espontânea, ria-me, era mais eu, mas muitas das pessoas que lá trabalhavam era mais seletiva.
Não dava muito de mim, ou seja, eu era educada, eu tentava sempre ir de acordo às expectativas dela, de vou ajudá-las, vou facilitar, mas não era uma relação muito profunda. Eu nunca tive relações más com as pessoas lá no acolhimento, eu era uma boa menina. Porque querias agradar. Porque queria agradar. Mas não é assim não é assim com todas as meninas ou meninos. Há uns que fazem mesmo questão de não querer agradar, não é? Sim, Tem a maior parte eu acho que é assim. não é? Sim. É a reação oposta, não é? Sim, eu acho que a minha parte é assim, na verdade. Isto é o que tu tens. Sim. Eu interiorizava muito. Porquê é que achas que porque tens uma personalidade diferente, não? Porque é só por isso, não é? Não há nada na tua vida que te tenha feito ser mais assim, não é? Querer agradar. Porque o que eu estava à procura era o amor. E eu achava que eu recebia-o assim ao ser uma menina certa. Eu tenho esta memória no Porto com uma das... Eu digo monitora, mas agora o termo é educadora. Dizia: ai Ângela, se todas fossem como tu, era tão mais fácil. E eu lembro-me desse comentário ter ficado na minha cabeça. Sim. E eu fiquei tipo: não, mas eu quero sentir isto novamente, porque ela está a valorizar-me. Ela está a ver... Quando eu decidi entrevistar-te, pensei nisto, que se devia entrevistar-te, ou seja, se devia entrevistar uma pessoa que correu bem, com o medo de que as pessoas pensassem isso, se fossem todas como ela, isto correr, o que não é justo, porque as que não foram como tu passaram por coisas bastante como tu também, não é? Sim. Nós encontramos diferentes formas de sobreviver, e a minha foi assim, de ser uma boa menina, a ajudar naquilo que era preciso. Eu no acolhimento sempre tive um bocado o histórico de ajudar os monitores. Quando havia lutas, eu ia lá separar. Se era preciso fazer alguma coisa, eu ia fazer. Nunca te chamaram graxista? Não, se bem que aí eu confesso, às vezes até é um bocadinho amargo dizer isto, mas eu já fui, sim. Já é graxista? Sim. Eu não estou. Eu sei que estou não a utilizar o termo a brincar. Sim, mas efetivamente na prática. E que não era, eu a parte do princípio, olhando para trás, que não eram propriamente oportunistas ou coisas do género, eram pessoas que tinham uma forma diferente. Mas não era graxista no sentido de pedinchar, ou seja, eu ficava muito no meu lugar. E era uma pessoa assim contida, introvertida. Muito? Eras muito estudiosa? Não. Não era? Não, por acaso não. Isso não eras uma menina certinha? Era mediana. Não era má aluna, era mediana. Estávamos a falar, que eu interrompi-te porque queria falar disto da rotatividade, uma grande rotatividade. Gostaria de falar com diretores de escola para perceber como é que se resolve isto. Eu não estou muito bem a ver como é que se resolve. Sim. Não só porque é um trabalho já agora mal pago, mas porque é um trabalho hiper desgastante a todos os níveis, não é? Mas estávamos a falar da tua capacidade de resistência. Ou de resiliência. Sim, da adaptação. Da adaptação. E eu interrompi-te. Os miúdos ali são pessoas que, por causa da imprevisibilidade, estão preparados para se adaptar. Sim. Eu, por exemplo, eu mudei de casa umas 3 ou 4 vezes, ou seja, no acolhimento. Depois, quando saí das casas de autonomia, fui viver para um quarto, e depois de um quarto fui para uma outra casa, e depois desta casa estive numa outra casa. Então isto foi sempre a minha vida, estas mudanças. E depois ter que, apesar de ser duro, ter que me adaptar. Por exemplo, quando eu fui viver para uma casa, saía de um quarto e fui viver para uma casa, eu recebia um apoio do Estado, mas o apoio era pouco, eu não me conseguia sustentar, que isso também é uma outra temática importante de falar na área do acolhimento. Vamos falar disso. Eu tive que arranjar um outro trabalho, e eu estava a fazer o mestrado e estava a estagiar, e depois tinha que trabalhar também. Eu acho que para mim, talvez, apesar de ter sido difícil, se calhar foi mais fácil para mim, porque já estive habituada a minha vida toda a ter que fazer esse esforço. Se calhar para uma pessoa, exato, a contar comigo, é isso mesmo. Se calhar para uma outra pessoa que teve uma história melhor, felizmente, não é? Também não quero estar aqui a crucificar, não é bem que eles tiveram uma boa vida, mas em termos de competências. Nunca sentes. Não é inveja que eu quero, não é essa expressão. Nunca sentes uma revolta? Não é revolta. Perante a facilidade da vida dos outros, nunca sentes? Não. Antes isso era meio diferente, eu acho. Hoje eu sinto um bocadinho mais isso, talvez. Por perceber, eu hoje tenho um apoio muito, muito presente, em termos de amizades, em termos de familiares, mas não da minha família direta, que eu fico tipo, ok, isto era se fosse ter o normal.
ter este apoio, ter uma casa onde chegar e ter pessoas à minha espera e perguntarem-me sobre como é que foi o meu dia e fico tipo, bem, a vida teria sido muito mais fácil para mim se eu tivesse tido isto e a revolta vem daí, mas não direcionado a alguém, ou seja, a culpa é tua, mas mais de que injusto isto ter acontecido. Explica tanta coisa, porque é que as pessoas vão por maus caminhos, porque é que as pessoas desistem, porque é que as pessoas sofrem, não é? E é mais isso, a sensação de Acho que as pessoas julgam muito. As pessoas, por exemplo, que tiveram uma vida como as tuas e que não foram as meninas certinhas, que sentes que há um grande julgamento dessas pessoas, uma incapacidade de perceber o que é que essas pessoas passaram. Por parte de quem? Da sociedade em geral, das pessoas. Das pessoas em geral, das pessoas por parte das pessoas para com os jovens. Sim. Não sei, sinceramente não sei. Eu acho que algumas pessoas sim, outras não. A minha experiência tem sido que há um julgamento, mas mais numa de coitadinho, não de tens de fazer à vida ou tens que acordar, é mais numa de. Por exemplo, há muitos problemas disciplinares com os miúdos das escolas, nas escolas onde estão, porque as pessoas talvez não saibam, mas neste regime residencial, estudam em nas escolas da zona da casa onde estão, não é? Portanto, como os outros miúdos todos, portanto, era dessa experiência que estavas a falar. E é muito comum haver problemas disciplinares com miúdos que vêm do acolhimento. Não é na realidade elas estão no acolhimento, famílias, mas têm, sim. porque como é habitual haver problemas disciplinares com miúdos que não têm uma estrutura familiar forte, não é? Sim. Portanto, acontece estarem no acolhimento, se estivessem em casa provavelmente seria igual. E se não achas que há um sentimento em relação, tu próprio utilizaste há bocado as meninas problemáticas, não é? Se não sentes que para além das coitadinhas, da pena, há também uma incapacidade de perceber porque é que aquilo está a acontecer. Sim. Sim, a maior parte. Há muito este rótulo. Aliás, eu também já usei. Eu uso isto das meninas problemáticas. Quando havia aquela semana não roubavam telemóveis ou quando elas se juntavam para bater nas meninas, havia essa distinção. Mas eu também não quero parecer insensível, porque eu digo isto, mas tendo completa noção de que aquilo era a forma de manifestar o que estava a passar na vida delas. Ou seja, não quer numa de divisões, mas eu acho que há pessoas que se calhar preferem usar esse rótulo, pessoas que não estão no acolhimento, não é? Que é mais fácil para elas fazer essa divisão, aquelas são as meninas problemáticas e vamos não nos relacionar com elas, do que... Pronto, é isso. Falámos da resiliência, também sentes que tornaste hipervigilante e defensiva? Sim. Muito. Isto é que se calhar aqui já é um bocadinho mais de psicologia. Pronto. É a tua área, podes falar à vontade. Eu acho que por causa do acolhimento e da minha experiência em específico de ter vivido em muito medo, o dormir para mim é muito difícil, eu tenho que tomar medicação para dormir. Para mim o descansar é quase, antes muito mais, agora estou aqui a aprender, estou a reajustar, mas o meu sistema nervoso estava sempre muito hipervigilante. Eu andava na rua sempre a olhar pelo meu ombro, sempre preocupada que alguma coisa me ia acontecer, tinha muita tensão, ainda tenho tipo na zona do ombro, do pescoço, maxilar, porque estava tão em sobrecarga, num esforço tão grande, perceber será que me vai acontecer alguma coisa, estou em perigo, e foi assim durante muitos anos. Em perigo? Quase sempre em perigo. Quase sempre em perigo, sim. Mais quando vim para Lisboa. Para mim, mas já está, foi a minha história em si. Talvez nem para toda a gente, mas para mim foi assim. E ditou muito a sensação de segurança. Por exemplo, eu estar na minha casa, ou num quarto onde eu estava a alugar, ou na casa onde eu estava a viver, e eu saber que efetivamente não havia nada que me pudesse acontecer, mas não conseguia descansar, não conseguia estar relaxada, porque a qualquer momento poderia acontecer muita coisa. Eu tinha muitos pesadelos e eram sempre coisas direcionadas a mim que me estavam a acontecer, pessoas que me mandavam a perseguir. E eu sei que vem do acolhimento, esta sensação de não estar segura, e faz sentido, porque eu não tinha uns pais, não tinha uma estrutura de que dissesse: olha, estás segura aqui. A tua vida lá fora se calhar pode estar complicada, mas ao voltares para aqui, tipo, podes estar tranquila porque estás bem. Achas que esses dois sentimentos, o do abandono e o da insegurança, te vão
te vão acompanhar a vida toda? Sim. Eu acho que sim. Em doses muito mais reduzidas. Ou seja, eu sou uma pessoa que ativamente faz muito trabalho. Ou seja, tenho terapia, sou muito introspectiva, então eu acho que tento sempre fazer esse exercício diário de como é que eu estou, porque é que eu tive este comportamento, porque é que é mais difícil para mim confiar nas pessoas. Ou seja, eu acho que esse exercício ajuda, mas eu acho que vai estar sempre presente. Na relação com os outros também? Sim. Por exemplo, relações amorosas, etc. Sim, Sentes sim. que isso é uma coisa presente? É muito. Essas duas coisas, o medo Sim. do abandono Sim. e desconfiança, ou seja, desconfiança, quando estou a dizer. Uhum. Sim, sim, muito. Antes, ainda mais, na faculdade, eu tenho muito este síndrome de impostora, não é? As pessoas são mais inteligentes do que eu, eles qualquer coisa mais do que eu. Pronto. E para mim era um bocado difícil às vezes manter as relações, porque eu não tinha desenvolvido muito estas competências sociais ou esta sensibilidade para estar numa relação com o outro sem ser num meio disfuncional. Ou seja, no acolhimento era fácil porque éramos todas parecidas ou vínhamos quase da mesma origem, e depois ia para a faculdade em que a maior parte das pessoas teve um percurso diferente, não é? Diferente, melhor. E às vezes éramos incompatíveis e eu notava que era difícil para mim manter relações, e às vezes havia algumas confusões, não de andar à luta ou de chamar nomes ou qualquer, mas ter uma relação boa, pacífica, porque para mim isso era estranho, eu não sabia o que era isso. Já te sentes seguro ou não? Estou no processo. Foste para a Casa da Autonomia aos 20 anos. Como é que funciona a Casa da Autonomia? Nós partilhamos uma casa com 4 jovens no máximo e treinamos as nossas competências para nos preparar quando saímos de acolhimento. Temos noções básicas de como é que se cozinha, o que é as finanças. Mas há um adulto lá ou não? A viver connosco não, mas ele vai lá todas as semanas. E há supostamente um projeto, que é cada jovem tem um projeto, qual é que é o teu plano, todos os meses há aqui uma avaliação de como é que está esse processo, e pronto, às vezes é preciso fazer uns ajustes e é isso. E as relações entre nós? Sim, já são adultos, não é? Sim. Jovens adultos. Sim, era boa. Da minha experiência, porque não há ali ninguém, é a primeira vez que não há ali ninguém para mediar, não é? Sim. Eu fui na altura de Covid, por isso eu não sei se efetivamente a casa, os apartamentos de autonomia, se a minha experiência é generalizada, se foi só a minha por causa de Covid. Para mim foi muito difícil. Portanto, estiveste em confinamento. Em confinamento. Sim. Com esses jovens. Sim, éramos 3 na altura, por isso não, eram só 3. Sim, éramos só meninas também. Os apartamentos de autonomia só cada sexo, por sexo. Sim, não está lá ninguém. Sim, quer dizer, são adultos de qualquer das formas, mas sim. Sim. E para mim acho que foi o acumular da minha saúde mental. Ou seja, eu estava, porque no meio disto tudo havia partes mais expressivas que eu estava a viver. Eu também fui acompanhada. Quando eu vim para Lisboa, eu tinha uma psicóloga, então havia aqui também muitas questões, que era viver com as outras jovens, sim, mas questões internas, que era tirar a minha mãe daquele papel de idealização, de que ela era incrível, e depois realmente perceber que muito daquilo que ela fazia não era certo, que não era de uma mãe. E isso durou essa tua idealização durou até aos 20 anos? Não sei, sim, por volta disso. Não, se calhar antes disso, mas depois eu começar a fazer uma decisão de ok, efetivamente ela não me faz bem, preciso de me afastar um bocado. E tu afastaste, cortaste com a tua mãe? Sim, tive mesmo, porque aquela relação da forma que era naquela altura era péssima para mim. Eu considero uma pessoa calma, tranquila, não sou de intrigas nem de criar confusões. Todas as vezes em que ela me ia visitar ou que ela me ligava, eu ficava extremamente agressiva com as pessoas à minha volta. Falava mal. E tinha uma tendência para procurar mais confusões. Eu fico, eu não me reconheço. Tipo, com ela vem uma versão minha ao de cima que é quase primitiva. Tipo, eu fico muito reativa à presença dela. Agora menos, mas na altura ficava muito. E não tinha noção disso. E quando comecei a ter noção, fiquei tipo, ok, eu tenho que meter aqui algumas
não sei, algumas medidas para me proteger, porque senão eu vou dar em louca. E já agora, portanto, para além da tua experiência, porque as pessoas não sabem o que são estas casas de autonomia, portanto, basicamente vocês não tratam propriamente as vossas finanças, não é? não. Mas são vocês que fazem as compras, são vocês Sim. que. Sim. Sim. Portanto, aquilo é basicamente uma espécie de estágio para a vida adulta. Para a vida adulta, não é? Sim. Aquilo é, o Estado todos os meses dá um apoio, X do dinheiro vai para a poupança e metade deste X, metade vai para as despesas da casa. Para a poupança, como assim? Nós temos uma conta poupança e, ou seja, faz parte em todos os processos dos jovens que têm em autonomia pouparem todos os meses um valor fixo, que é para depois quando saírem terem aqui este bolo e estão... E então, pronto, uma parte ia para aí, outra parte ia para as despesas da casa e uma parte muito pequenininha ia para nós. Pronto, e é gerir. Sim, pronto. E era gerir isso e depois. E preparou-te ou não? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Porque tu aos 22 passaste a ser mesmo autónoma, não é? Aos 22 tiveste de sair da casa, não é? Sim. Não tive, eu escolhi sair. Escolheste, não era? Você podias lá ficar? Podia, até aos 25, porque eu estava a fazer a faculdade. O motivo de eu ter saído foi exatamente por causa portanto daquilo. É uma saída negociada, assim, não é? Sim. Não é. Sim. Agora tens que ir embora, tchau. Não, se eu tivesse feito alguma coisa grave e não seria negociável, eu saía, porque não era permitido. Mas neste caso foi. Eu queria só dizer isto para fazer ponto com o que estava a dizer há bocado, que era porque a minha saúde mental nessa altura eu senti que atingi o fundo do poço, ou seja, eu estava mesmo muito depressiva. Aos 20 na casa dos 20, pronto. Mas isto era algo que vinha de antes, que veio a acumular, e na altura de Covid, efetivamente passámos muito mais tempo sozinhas, eu mais sozinha, muitas aqui condicionantes a acontecer, a minha autoestima, a maneira como eu me sentia comigo mesma, e depois tinha muito tempo de silêncio e não havia como fugir, eu não tinha nenhum sítio para onde ir, por isso era eu e comecei a vir muita coisa ao de cima, novamente esta questão da depressão e ansiedade, ter aqui alguns pensamentos mais preocupantes, e nessa altura do apartamento de autonomia já tinha deixado de ter o apoio psicológico, e eu fiquei tipo, se eu continuar aqui eu não sei o que é que vai acontecer, porque já estava a ser, eu estava a ficar assustada com esses pensamentos, porque eu sabia... Estás a falar de pensamentos suicidas, sim. Eu sabia que se eu continuasse ali havia uma probabilidade grande de eu realmente seguir em frente com aquilo. Nunca foi numa de chamar a atenção, era mesmo numa de eu sinto efetivamente que isto pode acontecer e eu estou a ficar assustada com isto. Era a panela de pressão que estava... Sim, acho que é isso. Desde os anos todos. Sim. Assustava-te a ideia de seguir em frente com isto? Não, sim, veste a vida toda, ou quase toda, institucionalizada, não é? Nós habituamos-nos a tudo. Até. Nós sabemos que há pessoas, por exemplo, que têm dificuldade em sair da prisão, ficam muitos anos porque não... É familiar? É familiar, é quase mais confortável do que... Sentiste isso quando aos 22 de repente... Sim, sim, a panela de pressão foi um acumular. A proximidade da mudança da tua vida teve impacto nessa tua... A proximidade, em que sentido? Da mudança? Devias a ser autónoma, devias a ser adulta, de deixares de viver institucionalizada, Se isso me assustou, ou se isso pode ter... Não. Quer dizer, na altura em que saí antes da casa da autonomia, eu estava nessa casa onde vivia durante muitos anos. Aí assustou-me muito, mas depois quando eu já estive lá durante aqueles 2 anos, aí já foi mais tranquilo. O que me fez realmente sair foi eu sentir que eu ia dar em louca. Eu sempre tive este pensamento, eu vou dar em louca, e eu não sei, eu tenho medo porque eu sinto que posso realmente seguir em frente com isto, e tinha um bocado de medo de mim. E já é um bocadinho estranho de verbalizar em voz alta, mas era o que estava a acontecer internamente, que era isto pode acontecer e eu tenho medo, porque eu não Achas que podia mesmo acontecer? Sim. Isto eu não tenho dúvida. Pois, então eu fiquei tipo... autoanálise, não é? Sim. E foi... Eu preciso de uma mudança. Preciso sair daqui, isso continuar resultou? aqui. Resultou, mais ou menos. Resultou nos primeiros meses, 2 meses. Lembro para aí no 3º mês em que eu já tinha sido lá e estava a alugar um quarto
cá em Lisboa e a sobreviver com a ajuda do Estado. Aquilo foi mesmo... Eu lembro-me desta, tipo, pior dia da minha vida. Que era, eu tinha ido tirar à noite. O que qual dia? Pronto, eu tinha ido tirar à noite com uma amiga com quem vivia na altura, e para mim o álcool tem um efeito muito de ficar mais em baixo. Ou seja, fico muito triste, fico muito introspectiva. E nessa altura, nesse dia, eu tinha bebido. Eu estava um ano sem beber porque nunca fui muito de uma pessoa de álcool, e depois naquela noite eu bebi um bocadinho demais. E eu fui para casa sozinha, a minha amiga continuou lá na festa, e veio esta sensação de tristeza, tipo sem fim, tipo um abismo. E eu tinha pensamentos muito práticos daquilo que eu queria fazer, ou seja, estava ao alcance e eu poderia fazer aquilo, e eu tive tipo que me agarrar quase para não fazer, que era avançar com esta ideação suicida. Eu lembro-me de pensar, tipo, Ângela, só mais umas horas. Eu lembro-me que era de madrugada, e de noite para mim, eu também noto com os meus pacientes, por acaso, que estes pensamentos vêm mais nesta horária, que é noite, madrugada. Eu lembro-me, tipo, Ângela, só mais umas horas, tu consegues, deixa a noite passar. E entretanto a noite passou, mas eu lembro-me de pensar que este é o pior dia da minha vida. Tipo, não porque aconteceu algo em específico, mas porque viver dentro de mim estava a ser demasiado doloroso e eu não estava a conseguir continuar assim. E depois disso eu pedi para voltar a ter o acompanhamento psicológico, que é a psicóloga que eu tenho hoje, que me ajudou imenso. Tu achas que vais ter que ter acompanhamento a vida toda? Acho que não. Acho que não. Naquela altura precisei, porque lá está, foi acumulado aqueles anos todos e eu não conseguia virar a cara, não é? Eu tive que virar a cara durante uns anos, este vazio que eu tinha, e naquela altura foi tipo, ou tu encaras isto ou não vais continuar aqui. E o teu apoio do Estado acabou com 25 anos, né? O Estado não apoia depois dos 25 anos. Quando estavas, não sei se já estavas a fazer o estágio da Ordem ou não, ainda não estavas. Estás a fazer o estágio da Ordem dos psicólogos, é psicologia clínica, portanto, dás consultas. É um pouco diferente, porque nós pensamos, sim, aos 25 anos, sim, as pessoas fazem essa vida, etc. Mas tu não tens qualquer rede familiar não. que faz alguma diferença, não é? Sim. Porque nós fazemos todos à vida, mas está, mesmo quando as pessoas não têm, a família não tem muito dinheiro, está lá como uma rede, como um sítio onde se pode ir, como uma irmã espinha, se for preciso, o que seja. Portanto, tu começaste a trabalhar na Zara. Eu posso dizer que começaste a trabalhar na Zara, não estou a fazer publicidade. Não. Além de fazeres o estágio da Ordem, portanto, além de trabalhares como psicóloga, também trabalhas na Zara, por isso nós estamos a gravar a um domingo de manhã. Explica-me como é que se para além de todas as coisas que temos estado a fazer, tens às vezes, ou se é uma coisa tão natural em ti que nem pensas disso, não sei, que é esta coisa de não ter uma rede. Tu, entretanto, tens alguma rede de relações que criaste com pessoas, mas não ter aquela rede. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca falo da minha vida privada, mas vou dizer uma coisa. A minha mãe morreu, tinha eu 53 anos ou 54 anos, e acho que tive a sensação que toda a gente tem quando morre a mãe, quer dizer, agora estou sozinho, eu já não dependia da minha mãe para nada, mas agora se alguma coisa correr mal, já não está ali a minha mãe. Sim. Isto é uma coisa que te ocorre ou nem sequer te ocorre de ser uma coisa tão presente na tua vida? Não me ocorre por causa disso. Já foi a minha vida toda assim. Ou seja, eu nunca senti propriamente ciúmes ou inveja das pessoas à minha volta por terem uma família. Só agora, e nem sequer é inveja, é mais aquela sensação de injustiça. Ou de... Eu acho que é inveja quando resulta de um sentimento de injustiça. Pronto, então é um sentimento mas não é nada normal, não é? Quer dizer... Não, mas, ou seja, aquilo que eu sinto não é. Sim, ok, sim, inveja talvez, mas nunca foi ao ponto de desejar mal aos outros, sim, claro, não é? Sim, ou seja, vejo as minhas amigas mais próximas e fico tipo, gostava de ter isto, mas nunca era tipo, quem me dera tirar-te isso e ficar eu com isso. Era tipo, não, fico contente. Esse sentimento nas tuas amigas destas casas, sentiste que havia essa inveja? Algumas sentiam essa inveja não sei, de revolta? Não sei porque nunca falamos sobre isso. Não sei.
Não falavam muito sobre a vossa experiência? Não, Não é uma coisa que se verbalize muito? não. Ainda hoje também não é. Porquê? Porquê é que achas que é assim? Não sei. Não sei. Mas não costuma acontecer. Às vezes falamos para perceber como é que o que é de novo na vida uma das Que outras. as pessoas são mais duras, é? Eu acho que sim. É porque nós estamos habituadas a sobreviver. Então não havia muito este espaço para a relação, ou tipo, estou-me a sentir deprimida, porque não havia muito espaço para isso. Tiveste que aprender a fazer isso? Sim. Eu sei que posso contar com elas e eles podem contar comigo. Sim, claro. Mas não havia essa conversa de mostrávamos por atitudes, mas não por palavras. Tiveste que encontrar outras pessoas com quem ter essas conversas? Sim. Mas essas pessoas do acolhimento também me ajudam. Ou seja, nós não falamos diretamente sobre o que é que está a passar na nossa vida, tipo, mas elas estão presentes efetivamente e fazem o mesmo trabalho que essas pessoas com quem eu falo. Mas se calhar é mais fácil falar com elas do que com as raparigas com quem eu vivi. No teu mestrado, na tua tese de mestrado, concluíste que o acolhimento devia ser uma oportunidade de reparação e não apenas de proteção. Porque nós, quando pensamos, é preciso tirar estas, quando são tiradas às famílias, noutros casos não é assim, mas é preciso tirar, protegê-las. Há uma outra discussão, mas eu não vou fazer aqui, é porque é que o Estado resiste a tirar crianças às famílias, porque, como nós aliás temos estado a ver aqui nesta conversa, a institucionalização, ela própria também deixa marcas, não é? E não é, não deve ser levianamente pensada, mas é sempre a lógica do vamos proteger, não lhe vai, pronto, está aqui protegida. E tu falas de falta o resto, falta a parte da reparação. Sim. O que é que tu mudarias? Se pensasses assim, não estou a pedir para decidir a política de acolhimento em Portugal, sim. mas olha, o que é que tu mudarias? Tendo em conta, como pessoa utente, se tu quiseres, alguém que esteve nestas instituições, o que é que tu mudarias? Talvez o que me vem à cabeça é mais investir mais em intervenções psicológicas, ou reduzir o número de pessoas, tipo jovens que vivem em acolhimento, e investirem mais nas pessoas que podem vir a trabalhar nesta área, no pessoal, tipo, darem melhores condições de trabalho, que é um trabalho que é importante e que é difícil, mas também há esta recompensa, porque eu acho que há muita gente que se calhar não investe na área do acolhimento porque o trabalho que fazem, aquilo que recebem é muito injusto, não é? Pronto, então reduzir para quem número... não perceba, por exemplo, as educadoras trabalham por turnos. Sim, sim. Trabalham fins de semana, uns ficam à noite e ganham bastante mal. Sim. E a parte principal que é o trabalho em si. E o trabalho em si é muito, muito, muito desgastante. Mas também é muito preciso. E depois acaba por ser muita gente de acolhimento, porque não conseguem. Eu já ouvi esta expressão, é como estar numa família disfuncional com 10 filhos 10 filhos numa família disfuncional, o que é brutal, não é? Sim. Eu diria diminuir as pessoas que estão lá, investirem mais nas formações para as pessoas que trabalham. Na formação que é para trabalharem lá no acolhimento, investirem, os salários serem melhores. E o acompanhamento psicológico. E também. aqui, por exemplo, terem psicólogos, irem lá à casa, trabalharem estas questões mais difíceis de trabalhar, ou pelo menos dar informações às pessoas que lá trabalham, para serem elas a aplicar aos jovens que lá vivem. Não sei, aqui, ou seja, estas pessoas que lá trabalham são as novas figuras de referência, e melhorar esta relação entre eles, que é, este é um adulto, este adulto inspira-me para ser uma pessoa melhor, este adulto mostra-me na prática que há uma forma diferente de viver, porque os adultos que eu tinha antes disso eram pais que batiam, eram pais que eram agressivos ou negligentes, e apesar dessa ter sido a minha experiência, há também uma outra realidade que eu sinto na prática com esta nova pessoa do acolhimento, que mostra, não, se calhar é possível eu sentir amor, se calhar é possível eu ser aceito, se calhar é possível ter dignidade, sabe? Estas coisas que nós precisamos sentir na prática. Eu senti isto muito tarde. Com essa tal pessoa. Sim, e principalmente com ela, mas também com algumas pessoas ao longo da vida e amizades também.
que é ok. Mas uma Efetivamente. instituição pode dar amor. Claro que sim. Claro. Lá está. Há bocado não consigo explicar muito bem isto, mas o que eu quero dizer, para mim, a base de tudo é a relação humana. Eu vim pela instituição por causa da minha relação com a mãe e com o meu pai e tudo mais, e o meu trauma veio daí, também veio da relação das pessoas que eu tive no acolhimento, mas eu também estou a tornar a pessoa que sou e quero-me tornar uma pessoa melhor, porque encontro pessoas onde nessa relação é possível fazer isso, e o acolhimento também talvez possa abrir essa porta. A tua tese de mestrado mostra que a família biológica é para muitos, portanto, para muitos dos outros miúdos com quem tu falaste. Eu estou a dizer miúdos, estou a falar de pessoas de 20 e tal anos, mas eu não posso dizer miúdos, tenho o caminho dos 60. É para muitos uma presença ambígua depois do acolhimento. Alguns cortam laços para proteção própria, que é o teu caso, não é? Outros mantêm contacto com sentimentos mistos. Depende do trabalho que foi feito no acolhimento, ou depende de situações que são muito diferentes, situações familiares que são muito diferentes? Os dois. Eu até fico assim um bocadinho contente de falar sobre isto, porque eu acho que o acolhimento às vezes é um bocadinho, isola um bocadinho da vida exterior. E há muitos jovens que saem do acolhimento sem terem uma rede de apoio, mas porque também não foi fomentado pelo próprio acolhimento. Pode se calhar nem ser a família biológica, mas terem famílias amigas e permitirem passar mais tempo com eles, que é... Ou às vezes a própria família biológica, ou mesmo sim, exato, a mesma pode ser funcional para isso, não ser funcional para conseguir. Sim, ou seja, fazer aqui intervenções com estas famílias para melhorar a relação entre o jovem e a família. Se calhar até fazem, mas para mim nunca senti que foi algo muito notável. A minha experiência, mas eu também não quero dizer que não fazem, porque eu não sei. E para quê? Para depois, quando o jovem eventualmente vai ter que sair de acolhimento e sentir que tem um apoio lá fora. Darem aqui espaço para, se calhar estou-me a afastar aqui um bocadinho da pergunta, mas dar aqui espaço para trabalhar em outras relações fora do acolhimento. Amizades. As amizades para mim são a minha família, os amigos que eu tenho. Trabalhar estas amizades. Os teus amigos são do acolhimento? Não. São fora do acolhimento? São fora, sim. Que é da faculdade, etc. Não é? Sim, da dança e coisas assim. E eles deviam apostar mais nisso, proporcionarem, passarem mais tempo fora do acolhimento, de criarem relações boas, de referência, não é? Tipo, as relações antes eram marcadas por muita negligência, muita dor, muito sofrimento, e agora tipo, perceber que há uma outra realidade que é realmente possível de viver, e a instituição dá espaço para isso, incentivar isso e dizer, olha, também podes ter direito a estas emoções que existem, estas emoções positivas e estas pessoas na tua vida. E isso na família também é possível? Conheces casos, conheces muitas pessoas, não é? No acolhimento, que conseguiram restabelecer relações com a família? Sim. Não tão próximas, ou não tão assim, com uma cumplicidade muito grande, como se calhar é esperado, mas eu acho que sim. Eu tenho agora uma amiga com quem eu tenho uma relação próxima, que ela é muito apegada à família e ela gosta muito deles. À família biológica? Sim. Com quem não cresceu? Cresceu, mas quando foi para o acolhimento, ela deve ter ficado, sei lá, cerca de 6 anos a viver no acolhimento, e durante esses anos, pronto. Também é muito diferente o facto de tu ter estado 17 anos ou 15 anos. Sim. Faz a tua história ser diferente de miúdos que tiveram 4 ou 5. Sim. Tu é praticamente toda a tua infância e tu tens 26 anos, portanto, sim, é praticamente toda a tua vida. Exato, sim. O que é que, para terminarmos, o que é que tu decidiste ser psicóloga, tu decidiste fazer a tua tese de mestrado sobre isto? Imagino que porque é uma realidade que tu conheces e porque também te ajuda a ouvir os outros sobre uma realidade que tu conheces, que ajuda-te também a resolver-te, não é? A ir resolvendo. Tu queres trabalhar nesta área? Não? Sim. Quero. Não te queres livrar deste passado? Antes eu diria com todas as forças que não, que é, ainda não estou resolvida, não quero ir para o acolhimento, ou seja, vou estar a mostrar aqui os mundos, eu não quero, é demasiado. Apesar de eu gostar muito da parte clínica e ter os meus pacientes, eu sinto muita falta desta parte esta componente mais prática e relacional, e poder estar presente realmente
para jovens que precisam, e se eu puder ajudar de alguma forma. E achas que estás mais capaz do que outros porque conheces, sabes o que é que eles estão a passar? Acho que sim. Talvez possa haver alguma arrogância, mas eu acho que sim. Não parece nada arrogante, parece relativamente óbvio. E o que é como é que imaginas a tua vida? Tu tens 26 anos. Tenho 26 anos. Imaginas a tua vida para a frente. Imaginas. Assim. Não sei se queres ter filhos, não queres ter filhos. Quero, é um dos meus sonhos. Se queres ter uma família, se queres ter. Sim. É assim, eu sou uma pessoa que tem muitos interesses diferentes, então eu não vejo a psicologia como a minha carreira. Ou seja, eu gosto muito de coisas criativas, e então é tipo. A mim importa mais a emoção, ou seja, o que é que esta tarefa me faz sentir, e se isso me fizer sentir bem, então se calhar vou mais por aqui. Mas nesta parte mais comunitária, mais social, mas também dar consultas privadas, mas também investir muito nesta parte criativa, de moda, de cantar, dançar, e projetos que também possam aparecer pela frente. Espero que consigas isso tudo, Ângela. Muito obrigado por esta hora e tal de conversa. E nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Obrigada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.